Tá bom. 3, 2, 1. Almas queridas que nos acompanham à distância, cumprimento-os, falando da minha gratidão pela oportunidade. Mais alguns instantes e iniciamos este novo tempo, esta nova frente de trabalho que nosso Senhor Jesus Cristo nos oportuniza. Como sempre, iniciaremos no horário estabelecido. A disciplina, a pontualidade são necessárias e essenciais. É preciso pensar que nesta hora marcamos um encontro pessoal com Jesus. E convenhamos que o Mestre nos tem esperado muito tempo. Não podemos fazê-lo esperar mais. É certo que ainda não podemos tudo, mas podemos ser pontuais. Cristo Jesus, Mestre e Senhor, eis-nos de retorno à tua misericórdia e ao teu amor. Sê conosco, Senhor, sempre, e permita a presença dos Espíritos bons e de todos os aprendizes e necessitados possíveis, para que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós, em nome de Deus. Assim seja. Almas irmãs, obedecendo a um comando da espiritualidade superior, através de um de nossos canais mediúnicos, estamos iniciando hoje, aqui em Oswaldo Cruz, na comunidade espírita Joana de Ângeles, o estudo metódico, sequenciado de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudá-lo detalhadamente, pausadamente,
sem pressa. E aqui estaremos quase todas as segundas-feiras, se não todas as segundas-feiras. Como às vezes precisamos atender algumas lives para outras localidades, viagens doutrinárias, o estudo pode sofrer alguma interrupção, mas interrupção ligeira. Sugiro a você que tenha sempre à mão, inclusive agora, o Evangelho segundo o Espiritismo. E se achar interessante, oportuno, conveniente, um caderno para anotações. Trata-se, você verá, de um estudo e não de uma conferência, de uma palestra, de uma exposição. E hoje nós vamos começar pelo começo, num pleonasmo intencional. Logo nas primeiras páginas do Evangelho, você encontra estes registros, que leio, pois se trata de um estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Sempre que alguém escreve um livro, é claro que o livro contém um tema central. Qualquer livro, de qualquer natureza, é escrito tendo-se em vista alcançar alguns objetivos. E Allan Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo com 3 finalidades. A primeira, dito na frase que lemos. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a explicação das máximas morais do Cristo. Vamos explicar. O Evangelho traz a concordância do Evangelho, claro, com o Espiritismo. E, por fim, a terceira finalidade da elaboração do Evangelho: deixar-nos um roteiro, um esquema, para que possamos aplicá-lo nas diversas situações da vida. Mas antes de nos determos nestes 3 objetivos, valorizemos a palavra Evangelho. Podemos dar muitas definições a esta palavra. Nesta oportunidade, direi que Evangelho pode ser definido como uma doutrina,
O Evangelho é a doutrina do Cristo. Mas esta doutrina não é privilégio exclusivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Também não é privilégio da terra somente. Esta doutrina, a qual damos o nome de Evangelho, é uma doutrina cósmica, universal. Em qualquer escaninho do universo, em qualquer departamento do universo, em que houver espíritos na nossa condição evolutiva, ou melhor, lá nós vamos encontrar esta doutrina. O Cristo é o governador espiritual do planeta. Depois de Deus, é o ser mais evoluído de que temos notícia. Ele é o nosso irmão mais velho, mais experiente, mais sábio, mais perfeito, e poderíamos dar-lhe muitos outros atributos. E o Cristo veio pessoalmente para apresentar-nos o Evangelho. E sendo ele o mestre dos mestres, o mestre por excelência, ele não se limitou a permanecer na cátedra, na tribuna. Ele demonstrou na prática a excelência do Evangelho. O Cristo foi, num tempo muito recuado, o que nós somos. Nós seremos o que o Cristo é, também num futuro inimaginável. E para atingirmos a condição crística, para nos tornarmos Cristos concretizados, o Evangelho é o caminho, é o roteiro, é o guia. Portanto, ele veio para dizer quem ele é, quem nós somos potencialmente e no que podemos nos tornar concretamente, desde que adotemos o Evangelho como norma de vida. Ao Cristo, o nosso amor, a nossa gratidão. E a nossa gratidão e o nosso amor aos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que imortalizaram a vida do Mestre, seus ensinos, seus exemplos, os milagres, tudo aquilo que foi possível registrar. Mas os evangelistas, como o próprio Cristo, não puderam dizer tudo por diversos fatores que vamos estudando a partir de agora, nos próximos anos. Por esta razão, Allan Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, para atingir
o primeiro objetivo, qual seja explicação das máximas morais do Cristo. O que é máxima? Máxima é um princípio básico, indiscutível. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou nos Evangelhos, poderemos encontrar pontos dissonantes, discordantes. Um exemplo: Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém? Há uma discussão histórica sobre isto e sobre muitas outras coisas. Inclusive, alguns evangelhos não colocados na Bíblia trazem certos relatos que os teólogos antigos não aceitaram como verazes, como verídicos. Se pode discutir um ponto ou outro dos evangelhos, uma coisa é certa: não se pode colocar em dúvida o ensino moral de Jesus. Ninguém vai discordar, por exemplo, de que nós devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. Judeu, ninguém vai discutir isso, católico, protestante, budista, ninguém põe isso em dúvida. O Cristo no Evangelho propõe-nos a humildade. Nenhuma filosofia religiosa vai questionar isto. No Evangelho, Cristo também nos apresenta, para trazermos uma outra citação, o desprendimento dos bens terrenos. Ninguém contesta isto. Mas, na Bíblia, estas máximas estão muito resumidas. Pela pobreza de linguagem da época, pelo fato dos evangelistas não disporem de papel, de caneta, de computador, de um gravador, tudo elaborado com extremas dificuldades. O Evangelho segundo o Espiritismo, pois, tem o compromisso de explicar a doutrina moral de Jesus, me permitindo dizer que a palavra moral está relacionada à conduta, aos hábitos tidos como sendo os ideais para as nossas vidas. A doutrina do Cristo, pois, a doutrina moral, naquilo em que há consenso entre todas as filosofias religiosas, está explicado em o Evangelho segundo o Espiritismo, composto de uma introdução, de um prefácio e de 28 capítulos. Algumas editoras distribuem as matérias de um modo diferente, mas nós podemos dizer que os 28 capítulos contêm mais ou menos 200 itens. Algumas traduções apresentam mais ou menos 220 itens. Esta edição que tenho aqui apresenta 191 itens. 191 segundas-feiras, mais hoje, mais outras tantas. Se tudo caminhar como planejado,
mais ou menos aí em 250, 300 segundas-feiras, nós haveremos de estudar mais ou menos o Evangelho e todos, naturalmente, convidados. Portanto, a explicação. Um exemplo. Disse Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como entender isto? Está no capítulo 7 do Evangelho. Disse o Mestre: bem-aventurados aqueles que têm limpo o coração, porque eles verão a Deus. Como entender isto? Capítulo 8. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Como entender isto? Capítulo 9. Disse o Mestre: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. O capítulo 10 nos trará as explicações a respeito disto, e assim sobre todo o ensino moral do Cristo. Segundo objetivo trazido por Kardec no livro que ora iniciamos no estudo. Sua concordância com o Espiritismo. Concordar é pôr-se de acordo. Quando eu concordo com alguém sobre alguma coisa, estou, lógico, me colocando de acordo com ele. Nos entendemos, falamos a mesma língua. Internautas, o Espiritismo é genuinamente cristão. Não há um ponto, não há um princípio da doutrina espírita que não tenha lastro, embasamento no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E no estudo que realizaremos, isto ficará bem evidente. Somente um exemplo para que eu possa aqui avançar nos estudos. Jesus falou de reencarnação, que é um ponto discordante de algumas filosofias religiosas? Sim. Por isso, o Espiritismo apresenta a reencarnação como um dos princípios básicos do Espiritismo. O Cristo falou da comunicabilidade dos espíritos? Sim. Por esta razão, a doutrina espírita fala da comunicabilidade dos espíritos que se processa através da mediunidade. O Espiritismo concorda com Jesus. O Espiritismo concorda com o cristianismo do Cristo. E isto não é pleonasmo. O Espiritismo não concorda com o cristianismo dos homens, com o cristianismo que os homens inventaram, interpolando coisas, enxertando, adulterando, modificando. Allan Kardec foi buscar no Cristo, nos evangelhos, a essência moral da doutrina de Jesus, sem se preocupar com as reações
com o escândalo que a sua postura honesta e transparente, ética, geraria nas pessoas contrariadas com este recordar do ensino moral do Mestre. O pensamento do Cristo está íncito, é a essência do pensamento espírita. Por isto, podemos afirmar corajosamente e sem presunção que o Espiritismo é realmente o Consolador prometido por Jesus. E isto estudaremos no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por fim, Allan Kardec, em O Evangelho, nos diz que este livro foi elaborado para que possamos aprender a colocar em prática em todas as situações das nossas vidas o Evangelho do Cristo. Quer dizer, o Evangelho não é material somente para teólogos, filósofos, pastores, sacerdotes, expositores espíritas. Não. O Evangelho está na terra para todos, indistintamente, sem exceção. É por esta razão que, quando lemos alguma matéria, por exemplo, e exemplos respeitosos, quando lemos uma matéria da Seite-Noyer, encontramos ali algo do Evangelho do Cristo. Quando lemos algo da Messiânica, encontramos o Evangelho na sua intimidade. Em qualquer igreja cristã, o Evangelho lá está. Há divergência nas interpretações, mas há consenso no ensino moral do Mestre. Mas o Evangelho é didático, pedagógico, da forma como Allan Kardec organizou os temas, os capítulos, as matérias, os subtítulos. Isto facilitou e facilita grandemente a compreensão e a aplicação. Dizendo a mesma coisa de um outro modo, você, internauta, é rico, pois o Evangelho se destina aos ricos de dinheiro, de patrimônio. É esse o sentido aqui de rico agora. Nós somos da classe média, pois o Evangelho é para ser aplicado para os que são da classe média. Somos pobres, destituídos de valores financeiros, patrimoniais, pois o Evangelho se destina também aos pobres. Alguns de nós somos patrões, o Evangelho é para os patrões. Capítulo 17, nós vamos estudar isto, superiores e inferiores. Olha que riqueza! Alguns de nós somos empregados, pois o Evangelho se destina aos empregados. Alguns estão desempregados, pois o Evangelho é para os desempregados também. Alguns de nós estamos doentes, o Evangelho é para os doentes.
Estamos com saúde relativa, o Evangelho é para quem tem saúde. Portanto, o Evangelho é para os aflitos, de variada procedência, e é também para aqueles que se consideram felizes, por tudo que isso implica. Primeiro, esta felicidade precisa estar lastreada na doutrina moral do Cristo para ser felicidade verdadeira, para que não seja uma ilusão, uma fantasia, uma vaidade, um engano, uma cegueira. Somos pais, pois o Evangelho se destina aos pais. Estudaremos isto no capítulo 14. Somos filhos, pois o Evangelho serve para os filhos. Capítulo 14. Somos casados ou nos divorciamos? Capítulo 22. Não há situação que não caiba, que não comporte a doutrina do Cristo. Estamos dirigindo na via pública, cabe o Evangelho. Fomos pescar, cabe o Evangelho. Estamos na praia, cabe o Evangelho. Ficamos viúvos, Evangelho. Não há situação na vida que não encontre no Evangelho sugestões práticas, concretas, de aplicação imediata, porque o Cristo não nos quer salvar somente depois da morte. Jesus nos quer salvar hoje, agora. Se eu me salvar agora, me salvar amanhã, me salvar depois, ao desencarnar, estou salvo. Não porque morri ou desencarnei, porque eu venho me salvando, eu venho me iluminando, eu venho me estruturando, eu venho me tornando uma pessoa cada vez mais feliz. E nesta página ainda encontramos este pensamento: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Isto nos enseja agora registrar o seguinte: são dois os tipos de fé, no sentido do estudo desta hora: a fé cega e a fé racional, ou a fé raciocinada. O Espiritismo, como veremos no capítulo 19, a fé transporta montanhas, nos itens 6 e 7. O Espiritismo adota a fé raciocinada. Allan Kardec, corajoso, independente, forte, compromissado com Jesus e com ninguém mais,
além da própria consciência, claro, deixou esta frase para nós. O Espiritismo caminha com a ciência. E se a ciência mostrar que o Espiritismo está em erro, o Espiritismo muda. O Espiritismo caminha com a ciência. E se a ciência mostrar que o Espiritismo está em erro, o Espiritismo muda. E o previdente e o prudente codificador Allan Kardec disse mais: é preferível rejeitar 9 verdades, ou 99 verdades, ou 999 verdades, desdobrando, do que aceitar uma mentira. Porque se eu não aceito a verdade agora, aceitá-la-ei mais tarde, depois. Mas se aceito uma mentira e construo um projeto de vida, uma concepção filosófica, religiosa, numa base falsa, terei que desconstruir e reconstruir. Portanto, o Espiritismo e a fé raciocinada, digo, caminham para e passo com a ciência. E isto nós veremos no estudo do capítulo 1 do Evangelho, aliança da ciência com a religião. O Espiritismo é uma doutrina corajosa, é uma doutrina independente, que não se coaduna, que não se compadece com o medo. O Espiritismo não nos ensina a temer a Deus. O Espiritismo nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, como preconizou Jesus e como consta do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja você, internauta, estamos pontuando alguma coisa dos 200 itens e mostrando para você os capítulos onde nós encontraremos estas matérias. É por isto que o espírita obedece à recomendação do apóstolo Tiago: examinai tudo e retende o bem. Apóstolo Tiago, examinai tudo e retende o bem. Por isso, o Espiritismo não é contra nenhuma religião. O Espiritismo não é contra nenhuma filosofia religiosa, nenhuma teosofia. O Espiritismo não é contra nada. Ele é a favor da doutrina do Cristo. O Espiritismo não é contra nada, não é contra ninguém. Ele é a favor da doutrina do Cristo. Ele é coerente com os ensinamentos do Mestre. E algumas práticas religiosas defendidas por certas denominações religiosas não têm base no Cristo. São práticas humanas que atendem a determinados objetivos e interesses
mas encontramos em muitas denominações religiosas práticas que não são genuinamente cristãs. Sobre isto tudo, nos próximos 6, 8 anos, se Jesus permitir, estaremos aqui estudando. E se eu desencarnar, outros darão continuidade ao estudo, porque nossa casa assumiu o compromisso de estudar o Evangelho por inteiro. Por vocês, internautas, sim, mas, sinceramente, muito mais por nós, porque eu me reconheço muito necessitado do Evangelho. Que Deus, nosso Pai, que nosso Senhor Jesus Cristo, que a espiritualidade amiga sempre e em tudo te abençoe, nos abençoe. Gratidão. Permaneçam onde estão, por favor, com o celular ligado.